Olá, boa noite. Vamos esperar uns minutinhos. Oi, Larissa. Oi, Maria Helena Belkers. Oi, Fê. Conrado. Pedote! Nossa, Pedote, faz tempo que você não aparece aqui nas lives. Oi, Keila. Bi. Oi, Mota Cíntia. Gente, estava com saudades de fazer live. É a primeira do ano, com uma pessoa muito especial para mim e para o teatro brasileiro. Então, vamos falar de muitos assuntos, muitos. Oi, Antônio Ruiz Filho. Oi, Vitor. Bom, gente, eu vou esperar um pouquinho, só também para nossa convidada de hoje entrar aqui. E aí eu falo um pouquinho mais, apresento ela e já começo, porque tenho muitas perguntas. Nossa, hoje realmente... Ó, vou mostrar rápido pra vocês. 2 páginas de perguntas. Deixa eu enviar pra ela já. Oi, Cadu! Gente, enquanto isso, avisem seus amigos. Oi, Mira SP. A Lígia falou que já está aqui. Bom, gente, vou começar. Hoje eu vou entrevistar uma atriz, diretora, arte educadora, diretora geral do Célia Helena, escola de teatro, de artes dramáticas, e uma pessoa muito fundamental na minha trajetória no teatro. Então, eu tô realmente muito emocionada de estar aqui hoje, iniciando as lives do Infoteatro com ela, Lígia Cortez. Vou chamá-la agora, vamos ver se vai dar certo. Lígia, eu te convidei para entrar. Aí, deixa eu enviar aqui para ela. Battery high. Opa, tá ligado aqui. Pronto, acho que agora vai dar certo. Oi, Joana. Feliz de você estar aqui também. Tararara. Deixa eu chamar de novo. Gente, impressionante. As lives continuam aqui no Instagram e ainda tem problemas para entrar. Oi, Camila! Olá! Tudo e Finalmente! Tudo você, bem? querida? Também. Lígia, é um prazer enorme ter você aqui. Eu queria te contar uma história rápida, só para iniciar nossa conversa. Quando eu tinha 9 anos, eu estava em um hotel na Bahia e tinha um casal de amigos do meu pai. A gente estava no café da manhã. E aí eles falaram: Vocês viram quem tá aqui?
Aí a gente, quem? Aí eles, a Lídia Cortez. Aí a gente, nossa. Aí eles falaram, ela tem uma escola de teatro para crianças do lado da nossa casa. Por que que você não vai lá fazer? Aí eu lembro que eu fiquei te olhando assim de longe, falei, teatro? Aí eu fui fazer. Eu fiz 6 anos de casa do teatro. Depois eu fiz curso técnico como atriz, me formei. Depois eu fui trabalhar no Grupo Tapa. E há alguns anos eu tenho esse projeto chamado Infoteatro, em que eu tenho o privilégio de estar conversando com você aqui depois de 16 anos de você ter sido tão fundamental nessa trajetória. Assim, realmente começou ali, naquele dia, por causa de você. Então, muito obrigada por tudo. Assim, por você estar aqui, por ser tão importante para mim mesmo. Imagina. Obrigada a você. Eu acho que foi uma sorte nossa essa viagem, viu? Que você estava lá. Realmente você foi uma aluna muito presente. Eu lembro de você no palco, muito, muito, muito querida. E agora está aqui na nossa licenciatura e acho que você vai gostar bastante. Exato! Não, esqueci de falar isso. E agora eu estou cursando licenciatura no Célia Helena. Ó, a Aninha aqui, minha professora maravilhosa de interpretação, está aqui na live. E agora estou no Célia Helena, então voltar para mim da Casa do Teatro e agora, já né, com outra cabeça, em outro momento de vida, tá sendo assim espetacular, sem palavras mesmo. E eu queria justamente iniciar a nossa conversa falando do Célia. Acho que é um pontapé inicial aí para a gente começar a nossa conversa. Eu queria que você contasse como que quando surgiu o Célia Helena, como que foi isso? E contar a sua participação, né? Que você fez parte da primeira turma. Então, como foi esse Com momento? prazer. O Célia Helena, ele começou lá na década de 70. Ele, na verdade, começou antes de ter um espaço. Era um trabalho que a Célia Helena, né, minha mãe, fazia, um pouco pioneiro na época. Ela tinha alguns espetáculos e levava para escolas, centros culturais, comunidades, igrejas. Ela fez muitos espetáculos em paróquias, porque não tinha lugar. Muitas cidades praticamente não tinham nada de cultura. Sim. E, ao mesmo tempo, ela fomentava os grupos locais, os grupos de teatro locais. E aí ela começou a ficar com uma vontade muito grande de trabalhar com jovem, com adolescente. Talvez, assim, Natália, até um pouquinho envolvida por mim, porque eu era adolescente, eu era muito tímida e provavelmente problematicamente tímida. E ela achou que o teatro ia fazer realmente uma boa diferença na minha vida, como fez. E aí, então, ela encontrou um espaço, que foi um espaço na Liberdade, e começou o trabalho em 77. E aí eu achei, tá bom, vou fazer, minha mãe quer tanto, tá, coitada, vai, faz teatro, tudo, né? Trabalha fim de semana, não sei o quê. E ali eu vi que o teatro que ela fazia, enfim, que ela estava montando o curso com pessoas muito incríveis, era um trabalho muito diferente do que a gente imagina que é teatro, quer dizer, era um trabalho para o outro, não tinha uma coisa muito como eu imaginava de um narcisismo. Claro que eu já assistia os espetáculos da minha mãe e adorava, mas a maioria dos espetáculos era não sei quem, tchan, 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 tchan. Eu não me via nisso. Adorava assistir, mas eu não me via nisso. E, de repente, eu me vi num lugar que poderia ser útil para os outros, que poderia fazer os outros, né, crescerem através do teatro. Eu achei tão importante mesmo essa ferramenta de formação de pensamento crítico, de pensamento, enfim, coletivo, social. E aí eu fazia biologia, fui fazendo daquele jeito, né? Um pouquinho de biologia, um pouquinho de psicologia, até que, enfim, comecei a me dedicar quase que integralmente ao teatro. E o Célia Helena está com 45 anos, né? Comemorando 45 anos de existência. E vocês abriram, né? Teve a inauguração essa semana do novo teatro do Célia Helena. Conta um pouco sobre isso e quais os próximos passos do espaço, assim, da programação, legal. Tudo. Esses 45 anos, nesses 45 anos, muita coisa aconteceu, né? A gente sempre teve um conceito que é o seguinte: o teatro está no palco, a vida do ator está no palco,
metaforicamente, pode estar no estúdio, pode estar no set de filmagem, enfim. Mas este trabalho ele é feito de um pensamento. A gente tem que estar, de alguma forma, ligado no tempo. E o tempo exigiu da gente uma certa formalização do ensino do teatro, que é muito bom. Então, no primeiro momento, com a Secretaria de Educação, fazendo profissionalizante, e depois a faculdade. Quando veio a faculdade, nossa, aí foi uma coisa linda, porque a gente juntar experiência artística com pesquisa, com, enfim, a graduação, o bacharelado, a licenciatura que você está fazendo e as titulações, isso dá uma conversa muito boa, uma conversa acadêmica muito boa de pesquisa. Mas a conversa artística precisava ter um lugarzão, sabe? Bem forte mesmo. Uhum. E aí, esta sala, né, a gente falou, não, vamos fazer um teatro aqui, porque é um lugar de encontro, é um lugar que as pessoas vão fazer teatro, um vai ver o outro, isso é o nosso fazer, a gente pode gravar, a gente pode filmar uma coisa aqui. E aí começou esse espaço que é lindo, convidamos todo mundo, a gente convida todo mundo para estar aqui assistindo a programação de abertura até o final de abril. Começa esse domingo, né? Dia domingo, 2. gratuita, né? Então tem que se inscrever no site, porque as vagas são limitadas, é um teatro pequeno, é um teatro num bairro, que eu acho que é muito importante, né? Quando a gente pensa em urbanismo, uma cidade inteligente tem que ter equipamentos culturais espalhados pela cidade. E aí estamos também fazendo aqui a nossa parte. E é um espaço, né, projetado pelo Ulisses Con, que é um cenógrafo super premiado, e ele muda, sabe? Ele pode fazer um palco de um jeito, um palco de arena, um palco para cá, um palco para lá, justamente para que ele se adeque à linguagem artística, enfim, ao trabalho. Nossa, que incrível. Eu fui, né, só pelas aulas, mas eu não entrei, assim, de fato, ainda no teatro. Estou animada. Vou fazer isso na semana que vem. Eu queria te perguntar, assim, depois de tantos anos, né, trabalhando com jovens atores na área pedagógica, teatral, o que continua te impulsionando nesse trabalho? Assim, o que te faz ainda acreditar nisso e continuar nesse trabalho de formação do jovem ator? Não é nem o ainda, é o sempre, cada vez mais, sabe? Olha, Natália, por exemplo, olha esse momento que legal. Você, nossa aluna, desde os 9 anos, né? De idade, a gente está aqui agora e você vai fazer a licenciatura e daqui a pouco a gente vai estar em outra. É verdade. Fora isso, parece um pouquinho chavão falar isso, mas a gente está aprendendo o tempo inteiro, porque o mundo muda. As questões precisam ser contempladas, os pensamentos precisam acompanhar, e a arte, e mais especificamente o teatro, ele é muito presente, né? Ele é daquele momento. Então, a gente está sempre atualizado. E os alunos rapidamente passam a ser companheiros de trabalho, passam a ser, sabe, pessoas que a gente divide o palco, pessoas que dirigem a gente, pessoas que a gente vai dirigir daqui a pouco. Então, essa falta de hierarquia faz com que cada vez mais a gente possa se entrosar e criar coisas diferentes. Então, olha, é um trabalho lindo, nem sei se só o palco. Só o palco para mim já não é mais nada, sabe? Eu amo ver os alunos em cena, eu amo ver a trajetória deles, eu amo ver a trajetória deles depois, porque uma escola é isso, a escola continua em cada aluno que sai, ela continua para sempre, porque essa semente, essa raiz, ou enfim, este lugar de início, essa alma mater, como costuma ser falado, ela é realmente um dispositivo sempre, né? Para a pessoa e também para a escola. E também para a escola. Se repensar o tempo inteiro através desse corpo de alunos que constrói o panorama artístico e cultural. Sim, isso que você falou, né, dessas mudanças, quais você acha que foram, assim, as grandes adaptações, vou usar essa palavra, aonde que a escola teve que se adaptar a esses novos tempos, né, de redes sociais, agora TikTok, também na questão de pautas, né, muito, né, isso está muito pungente, presente, né, nas conversas, pautas identitárias, raciais, como que a escola se adapta a isso? Se adapta com muita rapidez,
com muita gratidão também, porque a adaptação significa que a gente pôde aprender alguma coisa. E acho que em vários momentos eu poderia te falar. Talvez o mais recente, Natália, seja, em primeiro lugar, a pandemia. Que foi, né, Nossa, para todo mundo, completamente. mundo inteiro, universal, uma coisa muito impactante, ainda está sendo, né? E quando veio a pandemia, nós percebemos que a arte da presença ela precisava ser repensada muito rapidamente. Então, antes mesmo de se decretar o isolamento social, a gente já estava pronto para fazer com equipamentos de Zoom, com equipamentos de YouTube, e tivemos assim um treinamento muito rápido, um treinamento assim entre nós, né, como fazer e muitos exercícios, e percebemos que isso é muito possível porque a gente está dentro do tempo, né? E fora isso, acho que tem acontecido e ainda temos muito para fazer, mas todas essas, vamos dizer assim, questões novas que hoje se fala muito antigas, mas novas dentro de currículos, novas dentro de matérias, dentro de produção artística, dentro de produção, é muito importante seja todas essas questões identitárias, as questões de gênero, as questões de pessoas com deficiência, isso é o mundo. Então, nesse sentido, a escola tem procurado acompanhar com muita energia, realmente se atualizar nisso, porque aqui nós estamos pensando juntos. E este pensar juntos significa o amanhã de daqui a pouquinho. Então, eu tenho realmente muita gratidão por esse corpo docente que também está entrando. Um corpo docente muito interessante. E fora o mestrado que nos traz vamos dizer assim, esta pesquisa e este conhecimento de ponta de quem está fazendo hoje, agora, quem está escrevendo hoje, agora, quem está trazendo Sim. material de pensamento para a gente Sim. compartilhar com os alunos. E sobre o corpo docente, eu não vou generalizar, claro, mas tem muitos professores jovens, né? Afeta muito a gente, né? Os alunos, assim, porque a conversa fica não de igual para igual, mas você consegue estabelecer você se reconhece, né? Um reconhecimento naquele educador. E eu acho que isso gera muitas reflexões muito, Nossa, assim, diferentes, sabe? Acho isso muito rico, assim, dessa diferença de você falou uma idades e coisa tal. super importante, assim. A gente tem muitos educadores jovens porque a gente acredita e porque eles estão conosco e a gente entende que existe muito talento ali para ser compartilhado. Mas o Célia Helena não tem verdades. Então, esse fazer artístico tem, claro, ferramentas, técnicas, etc. Mas o fazer artístico de pensamento, ele muda a cada momento. E os jovens misturados, né, com a equipe sênior, sim, olha, dá uma mistura muito legal. E eu gostei muito do que você falou aqui, agora eu vou até guardar. Agora, a direção é muito feminina aqui também, né? É uma mulherada danada. Então, e os homens são ótimos também, não quero falar não, mas o etarismo não passou por aqui. É verdade. E nesse sentido, né, da formação, eu pesquisando, né, sobre a sua carreira, tudo, e de outras entrevistas que eu já fiz, e pesquisando sobre a carreira, né, de grandes atores, artistas, eu vejo que a formação se deu muito no palco, né? Então, muito com a prática. Na sua opinião, assim, como que o jovem hoje, eu sei que sempre foi difícil, né? Porque muitas pessoas já falaram isso, não é do seu tempo que o teatro é difícil, sempre foi.
mas eu sinto que é um pouco mais. Eu não sei se é porque eu estou nesse momento, mas eu sinto que é um pouquinho mais difícil de realmente estar fazendo uma peça, né? Até nesses últimos anos que a gente passou, desse governo, então, desse desgoverno. Então, como, na sua opinião, o ator ele se forma hoje com poucas oportunidades de estar em Ai, cena? olha, vou te falar uma coisa. Desde que eu comecei a trabalhar em teatro, sempre foi muito estrangulado o campo de trabalho. Antes, a gente só tinha a Rede Globo. A Bandeirantes tem um pouquinho, Sim. tentou, o SBT um pouquinho ainda faz, mas vamos dizer assim, um mercado de trabalho tradicional, ele inexiste. A prática profissional, quem escolhe fazer teatro ou ser artista, ele é uma pessoa que já escolhe se trabalhar o tempo inteiro. Estar, enfim, de alguma forma, ou estudando, que é muito importante, porque é uma bagagem cultural que transborda sem a pessoa perceber, em termos de originalidade, em termos de, enfim, de realmente de trabalho profundo. Mas essa questão com a arte sempre existiu. Porém, eu não sei, eu penso muito nisso, sabe, Natália? Hoje eu vejo você fazendo, né, os seus trabalhos, eu vejo uma produção de série muito grande, não existe mais uma emissora Uhum. que contrata. Eu vejo outros campos de trabalho que se abrem um pouco na iniciativa do próprio artista, na iniciativa de quem faz. Uhum. E isso muda um pouco o contexto. E eu acho que tem coisas inovadoras, inclusive, que saem e que a gente nunca nem podia esperar. E acho que vão se abrindo diálogos e possibilidades de trabalho muito grandes. Agora, é claro, quando a gente está na arte, tudo funciona, tudo é bom e tudo ajuda. Então, tem uma coisa que também é importante a gente ter o pé na realidade, né? A gente precisa ter um lado B, a gente precisa ter alguma outra coisa que a gente faça também. A gente escreve, a gente dá aula, a gente é jornalista, a gente, enfim, tem que ter um lado, vamos dizer assim, pragmático, num momento ou outro de um sufoco maior. Acho que a gente teve alguns anos Sim. por algumas questões muito difíceis, variadas. Então, juntou um conjunto de coisas que desvalorizaram bastante a arte da presença, né? A nossa arte é a arte da presença. Eu espero que isso realmente tenha terminado e que nós estejamos cada vez mais presentes em vários lugares. Sim. Eu fiz essa pergunta para você porque eu fico muito angustiada, assim, e até conversando com colegas, a gente fica muito angustiado de. Eu não sei se sempre a gente acha que no Sim, nosso sim. tempo tá pior, tá mais difícil, né? Acho que também tem um pouco isso. Mas dá uma angústia ouvir os mais, né, experientes falarem: ah, antigamente teatro era de quarta a domingo, com 2 sessões sábados, 2 domingo. E aí você fala: meu Deus, hoje em dia é tudo tão, tá tão difícil. E aí, só que tem o outro lado da moeda, né? Isso Existem muitas mesmo. possibilidades de conhecimento, de plataformas, né? Então, eu sinto também que a gente, não sei se você acha isso, mas que a gente está num momento de transição também, né? De, tipo, tudo isso, né? Instagram, até a pandemia mostrou essa transição. A gente está num momento de transição que a gente está vendo qual que vai ser, né? Parece que tá meio, Exatamente, né? exatamente. Essa transição, a gente nunca está conseguindo ver o nosso tempo com os olhos de agora, a gente sempre vê o nosso tempo com os olhos de ontem, né? Tem muita gente que fala isso de uma maneira bem mais bonita do que eu, mas é uma verdade. A gente não consegue entender o tempo de hoje, a não ser com olhos de ontem, que já não servem mais. A gente só vai entender, né, daqui a pouco. E agora é uma verdade. O nosso panorama mudou muito. E agora a gente precisa estar um pouco preparado para inovação, para novidades, inclusive preparado para, enfim, para entender qual é o nosso tempo e aonde existem possibilidades de trabalho. Ai, travou pra mim.
Ai, travou esse finalzinho, eu não sei se travou para todo mundo, mas Eu poderia poderia, repetir sabe o que só esse aconteceu? final? Eu tô acabando de receber, sabe aquelas coisinhas que são de gente que fala, oi mãe, mudei meu número, faz não sei o que lá, acabou de mandar. Como eu sei que minhas filhas estão aqui, Sei. esse é o pior momento para ele ter feito isso, entendeu? Olha que Poxa loucura. vida! É que eu dar um trabalho, eu falei, não. Mas, olha, o que eu estava falando é o seguinte, a gente precisa estar pensando no nosso momento de agora. E que esta iniciativa, ela é muito importante vamos dizer assim, na construção de teatro, porque as artes da cena elas totalmente são com o outro. Mas, se a gente, na cabeça da gente, também entende os mecanismos sociais, a dramaturgia, a cena, como um diálogo e uma comunicação com o nosso tempo, a gente também tem motes, desejos, temas, reparações para serem feitas. E nós também somos responsáveis por essa voz de uma reparação social, enfim, coletiva, não só nossa. Sim, completamente. E também isso, né, de tantas possibilidades, eu acho que também gera uma angústia, né? Você fica meio, meu Deus, então para onde que eu vou seguir, né? E aí a gente ouve muito também, o ator precisa se produzir, né? Você precisa fazer, porque não vão te chamar, não espere a ligação. Mas isso gera sabe, você fica meio sem saber nem como começar. Eu acho que é um pouco. Só que tem uma hora que. Falaram isso aqui, eu não vou me lembrar agora, mas que uma hora as coisas acontecem. E aí vai, parece que destrava um. E aí você começa a fazer isso, e aí você conhece uma pessoa, e aí você, né, numa formação, você vai conhecer um colega que vocês vão querer fazer um texto X. Tem que confiar um pouco, né, É no verdade, processo, eu também acho, tem né? isso. Assim, uma coisinha muito pragmática aqui. Só para te falar, assim, eu estou bem emocionada porque tem dois amigos muito queridos aqui que faz anos que eu não vejo, que é o Regis e o Wagner Pinto, que são dois talentos. Assim, logo no começo eu vi que queria dar um beijo especial para eles. Mas sabe, quando eu era, enfim, logo no começo, mas não vai servir para nada isso que eu vou te contar. É só uma coisa. Um jeito de Não, mas. trabalhar era fazer propaganda. E a gente, enfim, ganhava uma grana, se pagava até bem um teste, mas pegar uma propaganda era uma coisa bem, bem, bem grande, Regis. E aí Também. eu lembro que eu fiz 35 testes, até pegar um. Era muito na época, porque é um jeito, as pessoas te conhecem, você tem um traquejo, você vira e fala. E aí pronto. Aí comecei a pegar, peguei vários, aí teve uma campanha da Azaleia, não parei mais. Mas tem uma hora que a coisa vai. A tenacidade também faz parte do nosso trabalho, sabe? Uma das coisas que eu Uhum. adoro falar para os meus alunos é assim: olha, preguiça é a pior coisa que pode ter. Sentiu preguiça, joga fora. Porque ela amarra a gente no lugar. Amarra e não deixa a gente crescer. Então, vamos dizer assim, esse dinamismo eterno e ao mesmo tempo eterno, né? Esse dinamismo presente e ao mesmo tempo uma tenacidade é fundamental para o trabalho do ator, fora a bagagem cultural e fora estar antenado no tempo. Sim, nossa. Sabe, tem uns takes de live que eu falo, nossa, esse take vale. Aí esse que você falou agora, Tá bom. vou até recortar depois para repostar. Lígia, eu faço, né, o infoteatro surgiu muito com a ideia também de aproximar os jovens, né, pessoas da minha geração, assim, do teatro, que eu via que não necessariamente querem ser atores, né? Pessoas, eu queria mostrar como o teatro pode ser maravilhoso na vida do espectador. Então, eu queria te perguntar, eu sei que, né, o Célia tem um curso Vivenciando, que é para neoatores, né, para pessoas que nunca fizeram teatro. Qual que é a importância do teatro para qualquer cidadão, para aquele que não quer ser Nossa, ator? mas que pergunta boa, Natália. A importância é muito grande.
Olha, não venha me dizer, todo mundo já fez teatro de algum jeito, em algum momento, nem que seja brincando com o filho ou com o irmãozinho. Não é É verdade? verdade. Isso é uma coisa da gente, a gente nasce com isso, é uma expressão natural. E fora isso, quando a gente, enfim, qualquer pessoa que tem uma experiência de teatro, seja na escola, seja aqui ou seja ali, montei, não sei o quê, fica marcada para o resto da vida, porque é uma experiência intensa, densa e de transformação, de autoconhecimento muito grande. E o teatro tem uma coisa linda, que é essa oportunidade de trabalhar com o outro, que pode ser também um grande desafio, mas os desafios estão na vida, né? E essa oportunidade significa eu me conhecer, saber até onde eu vou, onde eu preciso me superar e escutar quem está comigo, né? Trabalhar juntos, fazermos um projeto juntos, fazer sei lá, um Shakespeare, um Romeu e Julieta, um Sonho de uma Noite de Uhum. Verão, ou então fazer um espetáculo que o grupo crie. É a coisa mais deliciosa, mais envolvente que existe. O crescimento de estar em cena, se colocando na situação de outra pessoa ou se colocando como um veículo de comunicação social, artístico, é realmente inigualável. E eu acho assim, hoje eu estou aqui com você, né, Natália, mas tem ex-alunos que estão, enfim, trabalhando em mil lugares, trabalhando no consultório como psicanalista, como médico, trabalham, são empresários, são pessoas que estão, enfim, trabalhando em outras coisas diferentes que o teatro, sem Uhum. dúvida, impulsionou que elas, enfim, sejam de profissionais, de alguma forma, com gabarito bem diferenciado. Sim, e também eu acho assim, minha vida, meus 9 anos antes do teatro, minha vida era assim, né? Tá? Aqui, e aí o teatro vai fazendo assim, né? Aí você vai mudando a Exato. sua perspectiva de tudo, quando você lê um texto, quando você assiste, né, uma peça, ainda mais quando você vive uma personagem. Então, ai, assim, eu juro, é uma missão, conseguir convencer as pessoas a experienciarem isso que é tão importante, né, nas nossas vidas, porque é uma coisa poderosa, né? É uma arma poderosa que Exatamente, temos em exatamente. mãos, É, né? é um momento em que você tem sim a voz. E no Célia, a Uhum. gente lembra bem os alunos da responsabilidade dessa voz, da importância e da potência dela, na capacidade de transformar o mundo, na capacidade realmente de falar coisas, né, que as pessoas podem ser alimentadas. E uma outra coisa que eu gostaria muito, muito de te falar, que eu acho que é super importante, assim, que é quando a gente trabalha em coletivo, a gente é sempre obrigado a ter uma resignação no sentido positivo de si mesmo. Então, isso significa que a gente está, de alguma forma, não trabalhando, não em cena, não atuando, não criando, não só para o seu benefício próprio, mas para o outro. Isso é a Isso é como fazer realmente uma sociedade crescer civilizada. Exato. É um detalhe importante. Civilizada. No começo das lives, né, em 2020, quando eu comecei com esse projeto, eu fazia sempre uma última pergunta. E aí eu comecei a parar de fazer por N motivos, mas eu queria te fazer a pergunta, que é, na sua opinião, como aproximar as novas gerações do teatro? O que a gente pode fazer para trazer essas novas gerações? Não só para aqueles que querem ser atores, né? Legal, gostei dessa sua pergunta. Eu acho que é uma pergunta para todo mundo levar para casa e pensar. A primeira coisa que a gente precisa sempre, quando nós aqui, né, dentro
dentro da escola, que estamos, né, vocês que estão se formando, nós também que estamos trabalhando com formação, justamente é pensar em repertório, né, ter essa linguagem próxima do nosso momento de agora. A outra coisa que eu cito é o acesso. O acesso, ele precisa estar bem mais, vamos dizer assim, democratizado. Acho que precisa de incentivo, sim, público, cultural, política cultural, bastante. E precisa de uma coisa muito importante, que as pessoas saibam que a educação e cultura andam juntas. Mas elas andam de mão dada, porque sem cultura a gente não tem educação. E a pior coisa que pode acontecer num país é quando a gente não reconhece a própria cultura, não valoriza ela e não deixa ela ser fomentada. Isso acaba. A gente vai virar nada. Então, eu acho que esses tópicos são muito importantes. Fora isso, eu acho que a gente saber que o trabalho da arte é um trabalho. Ele não é nada tão especial. É um trabalho. E este trabalho precisa estar no mundo como qualquer outro trabalho. O trabalho da mecânica aqui da esquina, da padaria, do supermercado. A gente está trabalhando na vida. E a cultura é alguma coisa que emprega muito e que deve ser fomentada neste país, cada vez mais. Sim. Nossa, isso que você falou, né, que é um trabalho, eu acho que, né, tem muito essa coisa, eu sou atriz, então eu sou especial. Nossa, como eu sou especial, que eu vejo a vida de uma forma mais intensa, não sei o quê. E aí isso vai criando também um romantismo, né, na própria classe teatral, digamos assim, um próprio romantismo que faz, isso reverbera para a sociedade, né? E a sociedade começa a ver isso como uma coisa fora e não que faz parte, né, de um mesmo organismo. Então, nossa, acho isso, juro, brilhante, assim, da gente olhar É realmente uma é uma profissão, profissão. ponto. Apesar Nossa, de ser muito especial nas nossas é uma vidas, profissão linda, é uma profissão linda, a gente está é um aprendendo o trabalho. tempo inteiro. É às vezes doída, porque a gente se coloca cada vez numa situação e a gente tem que, né, assim, basicamente, vou ter que fazer esse papel, como é que eu vou fazer isso? Eu não sei, eu nunca fiz, eu vou ter que cantar em cena, como é que é isso? Não sei, eu nunca fiz, vou ter que dançar aquilo ali, não sei, eu nunca fiz. Quer dizer, este lugar é um lugar desafiador, mas também que deixa a gente um ser pensante o tempo inteiro. Não é fácil, não é, mas é muito saboroso, é muito legal. E, ao mesmo tempo, a gente precisa saber que a glória, o sucesso, é almejado por todo mundo, mas por todos nós. Sejamos em qualquer profissão, em qualquer lugar. E que, de alguma forma, né, a parte, vamos dizer assim, de teatro, de televisão, de cinema, coloca isso um pouco mais à frente, para a gente lidar com isso um pouquinho mais à frente. Mas esse é um desejo do ser humano. Exatamente. E saindo um pouco, né, da discussão sobre arte e educação e tudo, eu queria que você contasse um pouco da sua jovem atriz, como que foi o início da sua, né, desse percurso incrível, e que você pontuasse, eu escrevi aqui só duas coisas que eu queria que você comentasse, que é do Macunaíma, quando você fez a montagem, é, e aí eu queria que Do você contasse quê? a história do aplauso, a história dos aplausos Ah, de muitos sim. minutos que vocês tiveram. E também queria que você falasse do Rei Lear, quando você Tá contracenou com bom. seu pai, Raul Cortez. Então, Isso aí, contasse um vamos dizer pouco. assim, a gente tem mais 3 horas para conversar. Ah, obrigada. Exatamente, teria que Vou começar começar outra outra live. live. Maravilhoso. Vou tentar resumir. É. Eu comecei a minha carreira no final dos anos 70, início dos anos 80. Ninguém, a maioria aqui já não era nem nascida. Eu comecei talvez cedo, porque eu estava junto na universidade. Para a cabeça, estava fazendo legal. Nisso, o Antunes Filho tinha um espetáculo lindo chamado Macunaíma, em cima do livro Macunaíma. Eu tinha acabado de ler, fazer do vestibular e tal. E esse espetáculo já tinha estreado no São Pedro. E ele estava precisando
de atores. E me chamaram para fazer o teste. Na verdade, foi até minha prima, Cissa, que já estava no grupo, Cissa Carvalho Pinto, que me chamou e eu fui. E era para fazer também um outro espetáculo, que eram 4 peças do Nelson Rodrigues. E eu fiquei, mas eu não fiquei fácil. Assim, acho que o Antunes ficou muito na dúvida de me colocar. Eu fiquei 2 semanas trabalhando lá sem receber um bom dia, nem uma boa noite, porque ele deve ter ficado muito ele ficou, ele me falou, muito angustiado com a questão de que ele era muito amigo do meu pai, muito amigo da minha mãe, e a gente seguir a mesma carreira do que os pais é uma coisa muito diferente, até você provar que você não tem nada a ver com eles. Demora um tempo. E eu nunca me senti que eu teria a ver com eles, não tinha mesmo. Depois de 2 semanas, falei, bom, mas será que eu vou ficar aqui? Eu não vou ficar aqui, senão eu tenho, né, que seguir minha vida. E fiquei. E lá eu fiquei 5 anos, e lá eu trabalhei muito. Foi uma verdadeira universidade, assim, para mim. Porque não foi só como atriz, foi como assistente de direção dele, enfim, 40 milhões de coisas. Então, para mim, o trabalho de atriz sempre foi um pouco generalista, ou seja, eu sempre fiz várias coisas por um interesse, assim, geral. Depois eu fui fazer, depois de muitas décadas, eu fui fazer, ainda no Macunaíma, os aplausos aí que você falou, eu percebi, Natália, É que verdade. aquele espetáculo era um acontecimento no mundo, no mundo. Era um espetáculo sem nada, palco vazio, só jornal, vamos dizer assim, a gente assumia uma pobreza, vamos dizer assim, em termos de produção cênica e uma riqueza de conteúdo, uma riqueza, né, que falava dos povos indígenas, enfim, de tudo, que foi uma coisa que parou, os festivais paravam, e um deles foi na Alemanha, em Munique, que a gente teve mais de 20 minutos de aplauso. Era uma coisa assim que você ficava assim, doente, sabe? Tudo bem, gente, já está ótimo na nossa cultura, mas eles não paravam, não paravam. E esse dia foi muito lindo, porque depois a gente ainda, né, tomava banho, arrumava tudo, tirava uma loucura. O espetáculo tinha 4 horas e mais 3 antes e depois. A gente saiu e estava começando a nevar. A primeira neve é muito importante e tal, né? E foi lindo, foi muito lindo, porque ainda estava calor com aquela neve e aquele momento todo que a gente tinha vivido não foi só um espetáculo, foi mais de um. Então foi. A gente estava levando o Brasil, sabe? A gente não estava levando a gente estava levando o Brasil. Então isso foi muito legal. E a outra coisa que eu fazer. Histórico. Posso seguir aí? Tá, tá. Não, e a outra coisa foi Pode, reler que você pode, está me pode. pedindo, né? Que foi uma oportunidade muito interessante, assim. Quando minha mãe faleceu, um diretor muito importante, que era diretor da Royal Shakespeare Company, o Ron Daniels, ele era um ator brasileiro e é muito amigo da minha mãe. E ele escreveu uma coisa linda na Folha. E a gente se aproximou, ele veio para cá, fez um grande curso de Shakespeare para a gente, foi um marco, e resolvemos então produzir o Rei Lear. Meu pai queria muito fazer o Rei Lear. E aí eu peguei o papel da filha, que é a pior filha, Rigana. A pior, a mais terrível. E foi uma experiência muito intensa ter feito isso. A gente teve muito pouco tempo de ensaio. A produção foi do SESC. O SESC realmente é um órgão maravilhoso para a cultura e para o teatro. A gente tem que acordar, agradecer SESC, porque quantas coisas foram viabilizadas, né, por eles. E lá a produção foi do SESC, tinha a Lei Rouanet também, o SESC Vila Mariana, e foi um espetáculo muito intenso, porque é muito difícil você fazer com um ator como era o Raul Cortez, meu pai, era de uma intensidade em cena e de uma verdade que ninguém duvidava. Natália, ninguém duvidava. Ele tinha um ritmo na coxia que era uma coisa assim, ele colocava a gente eletrizado. E a gente também não sabia o que ia acontecer, porque de vez em quando ele dava uns siricuticos. Uns siricuticos, ele brigava com todo mundo. Sério, porque todo mundo em estado de alerta o tempo inteiro, no bom sentido. Então estava morrendo de rir, todo mundo entrava, era sempre um evento, mas aquilo era a vida dele. E quando ele estava em cena, ele acreditava 100% no que ele estava fazendo, no personagem que ele era,
Então, eu sabia, e talvez o meu envolvimento fosse completamente diferente do dele, o meu jeito de atuar, o meu jeito de trabalhar, e, e eu sabia o quanto teria doído as palavras do Shakespeare, que eram duríssimas, são duríssimas para o pai, e vice-versa. E ele também, por acreditar tanto, sabe que ele nunca gostaria de falar aquilo para mim. Então, de vez em quando, ele piscava, assim, em cena. De vez em quando, eu falava assim, não precisa piscar, que eu já estou sabendo que já está difícil o suficiente. E, ao mesmo tempo, olha, foi uma coisa viva, desafiadora, que dava vontade de terminar o espetáculo e sair abraçando todo mundo, ele, consegui meu pai hoje, foi, hoje deu, porque era muito intenso. Foi uma pena que tenha sido tão pouco tempo de apresentação. Foram, sei lá, 3 meses totalmente lotados, já no início da temporada. Era um espetáculo para ficar para o resto da vida. Meu Deus. Nossa, que experiência incrível. Sério. Nossa, fica contando, eu fico, meu Deus, queria muito estar nessa coxia. Olha, uma das coisas assim, que eu recomendo é as coxias, viu? viu? Assistir os outros trabalharem, assistir os outros montarem. Eu assisti a Bajur Lilás com o Valderez de Barros, o Fauzi dirigindo, aprendi muito, porque eu só fiquei vendo. Não, como é importante, né? A observação para com o outro. E como que você, assim, concilia a sua vida de atriz e pedagoga, né? E como diretora do CELI, assim, como que você sente falta de estar mais no palco? Qual que é a sua relação com a sua atriz hoje? Assim, eu acho que esse trabalho aqui na série é um trabalho muito intenso e ele, de alguma forma, ele tem uma criação grande, né? Quando nesses envolvimentos, nessa descoberta de novos autores, de fomentar a dramaturgia, de entender por que uma peça hoje funciona de outro jeito que não o anterior. Então, Uhum. são coisas muito, muito sofisticadas, muito delicadas, que a gente precisa pensar o tempo inteiro. Então, eu sinto que este trabalho criativo está plenamente contemplado. Claro que eu tenho saudade do palco, eu gosto de estar em cena, mas, de alguma forma, neste momento, eu não sinto que é alguma coisa que me sinto uma lacuna que está me deixando deprimida. Pelo contrário, né? Eu sinto mesmo que as oportunidades que eu tive como atriz foram experiências muito ricas, com diretores incríveis, e se eu puder até falar um pouquinho, eu sinto que cada espetáculo, cada peça que eu fiz, eu aprendi uma coisa na minha vida, mas aprendi muito forte, né? Quando eu fiz Maria Stuart, que é uma tradução do Manuel Bandeira, toda na segunda pessoa do plural, uma loucura, Schiller, e a plateia ficava 3 horas e seguia o pensamento, como eu aprendi para conquistar aquilo. Mesma coisa quando eu fiz um trabalho com o Antunes Filho, com o Fauzi Arap, com o Bob Wilson, que é um diretor de fora, que eu acabei de lembrar porque o Ricardo Fraia está aqui, produtor, meu amigo muito querido. Foi um espetáculo, como eu aprendi como atriz e como a gente de alguma forma, se coloca numa situação em que isso, puxa vida, a gente tem que devolver para a sociedade esta oportunidade de se transformar enquanto pessoa em cena, na criação artística né, com diversos autores, dramaturgos ou diretores. Então, eu sinto também que este legado, um pouco esta experiência que eu tive, está dentro de mim e eu procuro compartilhar na minha vida aqui formativa com os alunos, professores, coordenadores, etc. Sim. Nossa, meu pai sempre fala isso quando ele assiste aqui as lives. Ah, que Ele bom. sempre assiste, na verdade. E ele fala: Nossa, puxa vida, né? Como é interessante, como essa pessoa é interessante, como a conversa foi interessante. Aí ele sempre fala, né, que o ator tem o privilégio, né, quem trabalha com teatro, de estar rodeado dessas pessoas muito interessantes, né? Assim, pessoas de um pensamento ímpar. E acho que, né, durante a vida, né, de cada pessoa que passa, né,
por essa trajetória artística, falando agora especificamente do teatro, né? Você, né, com seus próprios pais, Célia Helena, Raul Cortez, Fauzi Arap, assim, são tantas pessoas, o Zé Celso, o Antunes, então é uma riqueza que não tem o que É, pague, né? Assim, e eu sinto um pouco isso, assim, estar aqui com você conversando e cada entrevista é meio, nossa, que bom, sabe? Que assertivo estar aqui trilhando que esse bom, caminho no querida. teatro, né? Não, que É bom que você muito bom. está na licenciatura e que bom que daqui a pouco você vai estar assim, inventando mil coisas, porque, enfim, desculpa falar, mas a licenciatura realmente é um lugar de pensamento importante e de criar fortes raízes, né, na arte de uma forma geral. Então, Muito. E acho que tem muito a ver com esse trabalho, com essa minha ideia, assim, de aproximar, né, as pessoas do teatro, exatamente. jovens. Que bom, e eu Estou muito acho feliz. que bom, enfim, eu acho que de alguma forma isso significa a gente pensar a arte de uma forma mais, né, voltada na sociedade, aquela pergunta que você me fez. A gente tem a Uhum. oportunidade do teatro voltar às escolas, à classe, ao currículo, é maravilhoso, é importante. Uma criança precisa disso. Esta voz, ela é muito importante e ela é terapêutica, ela é fonte de crescimento, é fonte de compreensão humana muito grande e fonte de brilho, porque todo mundo também precisa se brilhar e ser aplaudido, na é verdade, ser comemorado na vida. É mesmo. Eu falei isso para um, eu falei isso para um amigo meu uma vez. Eu falei, nossa, a gente tem a oportunidade de estar aqui, né? As pessoas aplaudirem. Eu, às vezes, queria, sei lá, aplaudir minha mãe quando ela faz uma coisa maravilhosa. As pessoas que estão ao meu entorno e não passam Exatamente. por isso, né? É muito especial. Liz, estamos nos nossos minutos finais. Eu queria te fazer uma pergunta, que essa agora eu faço no final de cada live, que é o que o teatro te ensinou de mais importante para sua vida? Se você pudesse dizer algo hoje, o que seria? Ah, mas é tanta coisa, né? Assim, não, eu até já, já falei um pouco. Deixa eu pensar, assim, eu acho que o teatro, na minha vida, me ensinou a somar com o que eu já tinha vivido, com o que eu acreditava, a somar com o outro, a buscar não ter preconceitos, né? E a buscar ter uma escuta para o mundo maior. E é difícil isso. Isso é muito difícil, porque a gente só, né, a gente escuta as coisas perpassados por nós mesmos, né? Mas o Uhum. teatro traz uma coisa muito bonita, porque naquela época eu estava na biologia e depois na psicologia, comecei a fazer teatro e eu percebi que tudo tinha a ver, tudo tinha a ver. Aí eu fui trabalhar com o Fauzi Arap, que falava assim, futebol e teatro tem tudo a ver. Aí o Antunes Filho falava, o dentista e o teatro tem tudo a ver. Então, o teatro nada mais é do que o ser humano, a existência humana, e colocada ali, né, vamos dizer assim, em forma de espetáculo, em forma de cena, em forma de improvisação, e, e sem dúvida, trabalhar com o outro é muito importante. Gente, o Cleiton Nascimento acabou de entrar. Um beijo para ele, o Andor para Michel, meu aluno de 8 anos, que nem você. Obrigada. Ele entrou com a sua idade também na Casa do Teatro. É outro orgulho. Sim. Ai, Lígia, muito obrigada. Você falou agora da Casa do Teatro. Eu sempre falo que foram os melhores anos da minha infância, a Casa do Teatro. Assim, eu tenho a memória muito viva do espaço, do É, açaí que eu tomava no intervalo, dos colegas, daquelas. Tinha uns EVAs azuis que a gente ia colocar sempre lá fora. Assim, tudo. Eu tenho um carinho. Quando eu lembro a primeira vez que eu entrei na sala de figurinos. E aí eu juro que tinha, né, vários armários tal, e várias araras. Eu olhei aquilo.
eu não sei, o cheiro, assim, as cores. Eu lembro que eu senti uma coisa muito ímpar, sabe? Que eu não consigo descrever. Então, nossa, juro, tipo, muita gratidão. Eu sei que essa palavra tá na moda, mas é realmente que eu sinto, tipo, muita gratidão pela Casa do Teatro e por todo o seu trabalho com jovens e com essa iniciação de Querida. muitas pessoas no Muito teatro. obrigada. Sério, Gratidão é uma muito. palavra linda e rara. Apesar de estar na moda, ela É, verdadeiramente ela é rara. Eu que te exato. agradeço. Esse teu programa aqui é lindo. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo programa, por esse espaço. E foi delicioso conversar com você. Aqueles colchões azuis eu acho que ainda estão lá, viu? Não, tô Tá brincando, são outros. brincando? Mas eles ainda estão lá. Que bom. E Ai, meu que bom Deus. que um dia você esteve com Nossa, a enfim, gente gente, e que teus muito. pais levaram você lá. Um beijo É, para eles, porque muito especial. exato. E eles amavam, eu voltava falando da aula. Era toda sexta-feira, eu lembro que eu esperava, assim, a semana inteira, sabe? Sexta-feira de manhã eu Que tenho bom, Casa do Teatro. E, que bom. nossa, era muito especial. Gente, muito obrigada a todo mundo que esteve na live. Entraram muitas pessoas muito Olha aí, importantes. A Gabi, minha professora de corpo, está aqui agora da licenciatura da Célia. Muitos artistas incríveis, então queria agradecer todo mundo. Queria agradecer mais uma vez e queria só fazer uma pequena propaganda. O Infoteatro agora tem um site novo que é um guia de peças, www.infoteatro.com.br, que lá você consegue encontrar todas as peças em cartaz em São Paulo e Rio. E aí agora o site está reformulado, então tá bem legal quem quiser entrar para conhecer. E não deixem de seguir aqui o Infoteatro, quem gostou da entrevista e quiser ver Obrigada. mais. Lígia, muito obrigada. Mesmo, foi um Eu prazer também enorme. amei, Amei a amei. entrevista. Obrigada. Um Você beijo falou nas minhas coisas. filhas que estão aí. Tem Um beijo, muitos Vitória. Um cortes beijo, incríveis. Clara. Eu vi a Vitória falou. Sim. Quando você falou da Não mensagem, pode, ela cara, falou: eu tô fazer isso aqui. nessa hora. Olha, um beijo para você. Maravilhosa. Ai, Muito obrigada e obrigada a todos que estão aqui. Um beijo. obrigada, Amo Lígia. todo mundo. Obrigada. Um beijo. Nos vemos pelo Célia, nos E tomar um café teatros. comigo. Beijão. Tá Sim, bom. Tchau, vamos querida. Tchau, combinar. gente. Muito Tchau. obrigada. Beijo.